Boa noite. Oi, Cal, tudo bom? Mita, tudo bom? Hoje eu tô aqui no Einstein, direto da... Minha mãe tá terminando a cirurgia, foi tudo bem, pra quem quer saber, quem tiver aí, quem tiver querendo saber, tá tudo ótimo. Cirurgia do futuro, essa coisa de parafuso, placa, mas ela foi ótima na cirurgia, tá acabando. Eu tô aqui no quarto dela na Semi, que eu não podia deixar de fazer de jeito nenhum essa super live com o querido Rogério Schecker, né? Vamos esperar ele entrar. Vocês estão me ouvindo bem? A luz tá boa? Porque eu nunca fiz uma live assim aqui. Hoje é um assunto muito bom, né? Por sinal, o hospital é um bom lugar para a gente falar bastante de cidadania, né? Ah, chegou! Chegou! Nosso amigo chegou! Pronto! Já mandei pro Rogério Cheque. Gente, eu parei um instantinho aqui a live, porque era o médico da minha mãe, o doutor Rafael, ligando. Cheque, tudo bom, meu amigo querido? Eu tô falando que eu tô fazendo a live aqui de dentro do Einstein. Minha mãe Nossa, acabou de ficar sério? operada. Gente, mas é muito do futuro. Da próxima vez eu venho como ortopedista. É mesmo? Por quê? Nossa Senhora! Olha, é do futuro. É tudo. É do futuro, com furadeira, com parafuso. Mas os lugares em que coloca, gente, as imagens são maravilhosas. Até eu sabia fazer. Eu só não tenho a força, né? Para puxa, estica. Mas, gente, boa noite. Vamos lá, que a live aqui demora 57 minutos e corre assim, Rogério. Quando a gente vê, acabou. Então, bom, é um prazer ter você aqui. Essa pessoa maravilhosa, né? Esse cidadão maravilhoso, né? Acho que falar de cidadania com o Rogério é fácil, porque ele deu exemplos, vários exemplos de cidadania, que ele vai contar para a gente hoje. Então, eu gostaria que primeiro você se apresentasse, né? Quem que é o Rogério Schecker e como que é essa sua história de cidadania, esse ser humano brasileiro, que eu sei que tem uma história aí que podia ter ficado fora do Brasil, mas que resolveu voltar e abraçar o nosso país, a nossa cidade. Bom, em primeiro lugar, Roberta, obrigado pelo convite. É uma honra estar com você aqui. Eu tenho muita admiração por brasileiras e brasileiros que estão aí dando a cara. Você já pela segunda vez dando a cara para bater, enfrentar todos os percalços de uma campanha que quem já fez sabe que não é fácil. E quem conhece você, conhece suas intenções, só tenho a te agradecer por estar fazendo isso de novo como brasileiro. Não sei se consigo falar muito de mim aqui, Roberta. Na verdade, eu passei 46 anos da minha vida sem fazer alguma coisa, sem tentar fazer alguma coisa significativa para o Brasil. Eu achava que pagar impostos, fazer as coisas certas e tratar bem as pessoas era suficiente. Pô, se eu faço isso, ainda preciso fazer mais do que isso. E aí eu comecei a perceber que precisa. E o motivo de precisar é porque pessoas que tiveram aí, no fundo, a sorte e o privilégio de ter uma base mais estável, com comida, com educação de qualidade, com um lar mais estável. Isso assim são privilégios que Privilégios. eles não são meritocráticos, né? Você ou dá sorte de ter isso ou você cai numa realidade que é aquela realidade que está. Então eu acho que, dado que nós tivemos esse privilégio, eu acho que faz parte da nossa missão, ou deveria fazer, como cidadãos, tentar fazer alguma coisa pelo Brasil. Eu só caí na real disso pelos 46 anos de idade. Morro de vergonha disso, não tenho o menor orgulho disso, mas pelo menos aí quando comecei, enfim, entrei de cabeça e aí acabei começando esse ativismo político. A gente fundou lá em 2014 o Vem Pra Rua, em 2018 acabei me candidatando a governador pelo Partido Novo,
E mesmo hoje, eu tenho uma vida como empresário, uma vida agitadíssima, assim. Eu estou aqui conectado hoje desde manhã, ontem foi das 8 da manhã às 11 da noite. Mas mesmo assim, se você tiver algumas prioridades, você consegue tirar um tempo para fazer algumas coisas que para tentar ajudar. Eu acho que a gente não tem a obrigação de fazer alguma coisa que dê resultado, mas a gente tem a obrigação de tentar. Se não der certo, não tem problema. E se puder tentar mais de uma vez, é aconselhável, porque nas primeiras a gente sempre falha. Sempre dá tempo, né, Rogério? Assim, as pessoas acham que é uma decisão, não é mesmo simples, nem na verdade assim, é simples, mas não é fácil, né? Por exemplo, hoje também eu fui para o consultório, já estou passando pelo Exato. hospital, eu já estava aqui com a minha mãe vendo cirurgia e agora é assim. Só que essa coisa da política é meio que te consome o pensamento, né? Porque ao mesmo tempo que o país é um país que tem todos esses privilégios que nós temos, existe muita oportunidade. Essa falta É, toda que está embaixo gera muita oportunidade, muita vontade de fazer as coisas. Tem muita coisa para fazer, né? E assim, coisas que não são feitas muitas vezes por falta de vontade. Não sei se você sente isso. Eu acho que com a experiência do Vem para a Rua, né? Ali vocês colocaram a vontade, a prática e pronto, né? E é. é o primeiro passo. Eu acho que o primeiro passo é o mais difícil. Você diria isso também, que o primeiro passo da cidadania é o mais difícil? O primeiro é sempre o mais difícil. E o primeiríssimo é realmente a vontade. Mas a gente não pode esquecer que se você ficar só com a vontade até o fim da vida, nada vai acontecer, né? Não. Eu acho que assim, o primeiro passo é o primeiro passo de iniciativa. O que vale é iniciativa. Qual que é o primeiro passo da iniciativa? É ligar para alguém, se informar sobre um determinado movimento que você se identifica e ir lá conversar para ver o que eles fazem lá. Tem muita coisa rolando hoje. E você não precisa criar um movimento novo. Tem um monte de coisa rolando hoje. Tem movimentos de representatividade, tem movimentos que vão para um setor específico, alguns deles que o governo deveria estar cuidando melhor, saúde, educação. Tem aqueles de cidadania. Tem um monte de coisa. Então, assim, se está afim de criar alguma coisa nova, eu acho o máximo, criar alguma coisa nova. Mas não está afim ou não tem ideia, vai procurar um lugar para você se conectar, né? Vai se informar. Tem coisas incríveis, tem coisas mais avançadas. E aqui entra alguns dos mesmos conceitos de startup, né? E de investimento. Quando você vai investir numa startup, o risco é muito maior. Se você investe numa empresa já de médio porte, o risco é menor. Uma empresa de porte maior, o retorno é menor, mas o risco também é menor. Que tipo de pessoa é você? Você quer correr o risco de passar 2 anos tentando criar um movimento e não dar certo? Você quer mais estabilidade nesse sentido e já gastar sua energia em alguma coisa que já esteja mais estabelecida e com menos risco? Tem para escolher. Ora, um cardápio pequeno não é a desculpa para você não dar o primeiro passo, que eu acho, na minha opinião, é um passo que tem que ter iniciativa. De vontade, a gente não vai a lugar nenhum. Exatamente. Não, e assim, eu luto muito, Rogério, contra a história do. Na verdade, assim, eu luto a favor para que a gente pare com a história de reinventar a roda. Então, isso que você está falando é Então, perfeito. A gente é, não precisa reinventar a roda, e eu acho que tem muita coisa aí que está desconexa no Brasil. Eu gosto muito de tecnologia, né? E a gente precisa conectar. Eu acho que a palavra do momento, inclusive, é conexão. E a conexão você faz, às vezes tem 2 ou 3 movimentos, um movimento é suprapartidário, o outro movimento é um movimento, é uma escola de política, o outro é um partido, e você tem que conectar tudo isso para poder formar eu sinto de 2019 para cá, o que eu sinto? Eu sinto que eu criei um repertório que eu acho que é o que eu gostaria que todos os brasileiros que estão ouvindo a gente agora, todos os paulistanos que estão aqui ouvindo a gente, criassem para você poder tirar as suas conclusões de uma maneira mais embasada, né? É óbvio que me ajuda o fato de eu ser médica, eu adoro evidência, eu fiz curso de evidência, eu adoro meta-análise, eu gosto, né? Isso ajuda muito. Mas, sem dúvida nenhuma, o repertório vai mudando. Quando você entra na política, eu vejo que quando... Eu sempre gostei muito de filosofia política, tudo, né, Rogério? Assim, mas quando você entra de fato, aí você vai criando um repertório. Você fala, opa, isso aqui tem a ver com aquilo ali. Aí as pessoas falam para você, como assim? Aí no futuro você vê que é aquilo.
Você sentiu isso quando você entrou de cabeça nessa história? Senti muito. Eu percebi que eu fui aprendendo coisas, algumas que eram até meio óbvias e básicas, mas que eu não sabia. Mas o que foi mais legal dessa experiência, Roberta, é que, sabe aquele negócio, a analogia que eu vou fazer, ela não é precisa, mas sabe aquela história do que não sabia que era impossível, foi lá e fez? Eu não sabia nem o quanto que eu não sabia, mas isso não me impediu de ir lá fazer. E eu acho isso muito importante, assim, se você vai... Esse negócio de se preparar muito, se eu fosse me preparar intelectualmente, academicamente, ler antes de fazer alguma coisa, não teria começado até agora, porque a quantidade de informação, conhecimento, possibilidade, profundidade é infinita. Então, assim, eu virei um mega fã, porque eu acabei aplicando isso tanto no ativismo político quanto no mundo empresarial, de vai lá e faz. Começa pequeno, não importa que seja pequeno no começo, mas tenta. E se não der certo, o que vai? Faz, tenta de novo. Não vem para a rua. A gente passou 6 meses dando murro em ponta de faca. A gente passou 6 meses errando, gastando tempo fora do trabalho. A gente ficava de madrugada, 3 vezes por semana, para chegar um dia, eu acho que eu já contei essa história aqui, para chegar um dia, 6 meses depois, chamar as pessoas para as ruas e aparecerem 4 pessoas. Quer dizer, não tem fracasso maior do que esse. E a coisa mais legal que aconteceu, eu nunca vou esquecer isso, e isso foi lá no dia 5 de outubro de 2016, de 2014, e quando eu conversei com o Colin, a gente sentou e falou, fracasso, fracasso. Vamos reconhecer que é fracasso. Importante reconhecer fracassos também. Foi um fracasso? Foi um fracasso. O que a gente faz agora? A gente pode desistir ou a gente pode pegar o que a gente aprendeu e fazer diferente e tentar de novo. E foi nessa que o negócio começou a pegar. E tem uns momentos desse, eu acredito muito, apesar de eu ser engenheiro de formação, eu trabalho com comunicação, então já comecei um tempinho a desenvolver um pouco mais o outro lado do cérebro, simbolicamente, mas eu gosto muito de acreditar que quando você começa a se identificar com alguma coisa e colocar sua energia lá, outras coisas vão acontecer. Eu acredito. Outras coisas vão acontecer. As coincidências que aconteceram na minha vida, depois que eu me propus a fazer alguma coisa, elas me ajudaram muito. Eu não estava contando com elas. Então, assim, cuidado, pode dar certo. Exatamente, exatamente. Mesmo a minha história agora esse ano, né? Eu me preparei, como você falou, aquela coisa intelectual de me preparar, tal, 2019, tudo quanto é curso, né? Eu sempre fui CDF, continuo. As meninas querem me matar, Rogério, elas falam que eu não posso mais fazer curso nenhum, elas me proíbem. Por sinal, tem um monte de coisa, gente aqui falando que adora você e tal. A Andréia Menezes, elas me seguram, né? Elas trabalham comigo, elas me seguram. Não, chega de curso. E aí, no começo do ano, eu falei, não vou entrar nessa de novo, tá muito complicado, minha vida pessoal, preciso refazer minhas finanças, porque política, você sabe como é, né? Pois é, quem faz direito... Quem diria que vem a pandemia e aí saúde passa a ter um valor, telemedicina passa a ter um super valor, então é muito legal. Eu quero falar uma coisa muito bacana. A gente, lá em 2018, o Rogério foi nosso candidato a governador e eu acho que a gente precisa falar da generosidade de ser cidadão. E o Rogério e a Andréia Menezes fizeram uma coisa naquela eleição que foi muito bonito. Não sei se você se lembra, Rogério, eu fiquei super emocionada. Inclusive, você e a Andréia, vocês deram todo o material inicial para a gente. O seu plano de governo foi uma das coisas mais bonitas. A Elka não está aí, mas a Elka, eu vivo pedindo conselho para ela, né? Aquela história da Secretaria S. A hora que você falou aquilo para mim, eu falei, ai, meu Deus do céu, que coisa mais linda, um liberal falando em social, que é o que ligava tudo no seu plano. E a generosidade. Aí eu me lembro que você deu de presente, por isso que o Rogério deu para todos nós, candidatos, o livro, né, do Vem Pra Rua, com uma dedicatória. E foi super legal. E aquele material, para quem não sabe, a gente é do Novo. O Novo não usa recurso público.
Aquela na primeira eleição de várias pessoas. Eu entrei no último processo seletivo, médica, e aí, de repente, você chega lá e tem essa generosidade. E, além de ser cidadão, é generoso. Então, as pessoas às vezes falam para mim, Roberta, esse mundo da política não é muito sujo? Poxa, eu vou dizer que não. Eu conheci pessoas maravilhosas que se tornaram minhas amigas, né? As Andréias, a Mônica, que está aí, o Rogério. Mas, assim, tem algumas pessoas que ficaram, a Cida, que ficaram muito próximas de mim. E tudo começou com essa generosidade de vocês. Então, até um agradecimento de novo. Não sei se eu te agradeci muito lá, mas foi muito legal. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Como é que é? Como é que é para você? Você consegue enxergar compaixão e generosidade na política e na cidadania? Ah, consigo. Ela não é predominante, mas Não. eu consigo. E eu tenho, assim, eu tenho vários defeitos, né, Roberta? E um deles é que eu prefiro acreditar na bondade ou na positividade de alguma coisa e quebrar a cara do que deixar de acreditar em tudo que pode ser bom e perder todas as oportunidades. Então eu já coloco no preço, sabe? Eu sei que eu vou quebrar a cara em várias vezes, com várias pessoas, em várias situações, por acreditar às vezes mais do que deveria. E eu acho que isso faz parte, assim, é uma escolha de vida. Você pode se precaver para nunca ser passado para trás e nunca tentar nada na vida e não sei se o resultado vai ser melhor. Esse caso que você está chamando de generosidade, que a gente acabou compartilhando materiais, né, materiais de campanha, etc., não foi uma coisa de uma pessoa só. Isso é que é muito bacana. Foi uma ideia que veio muito do Meira, que você conhece, que é um cara incrível. Ele discutiu isso comigo e com a Andréia, a gente gostou da ideia na hora, mas a ideia veio até mais dele do que da gente. E é essa que é bacana, porque aí, essa colaboração, você não tem a ideia de fazer alguma coisa, nesse caso, super generosa, mas alguém tem, cabe a você vetar, aceitar. Você tem uma pequena participação, mas estar aberto ao que vem do lado foi o que aconteceu naquele momento. Veio uma ideiazinha falar, opa, isso pode ser legal. E a gente sempre enxergou aquilo lá como um time, como um conjunto, né, Roberta? Um ajuda o outro. Isso. Como fazer campanha no Novo é mais difícil, porque a gente não tem dinheiro eleitoral, a gente não tem. E sem dinheiro fazer campanha É difícil. mega difícil, mega difícil. A gente falava assim, bom, vamos ver como é que a gente reparte o pouco que a gente tem aqui entre as pessoas para dar chance de todo mundo. E aí, de novo, eu acho que eu estou meio filosófico hoje, eu acredito sim numa troca de energia, que você dá mais, você recebe mais. Eu acredito piamente nisso, eu vivo isso. E sim, às vezes quebro a cara, mas eu acho que vale muito a pena. Você sabe que eu vivo muito isso? Olha que engraçado. Eu sempre falo para as pessoas: esperar, se você esperar que a pessoa. O pior das pessoas vai acontecer. Porque vai ter É, aquele dia que a pessoa não está de muito bom humor, e vai acontecer, né? é, Agora, eu fico muito. Na minha vida pessoal, Rogério, as minhas experiências são muito positivas. É impressionante como eu tenho pessoas que às vezes me surpreendem de tal maneira que eu falo, de onde está vindo isso? Aquela pessoa que eu achava que não gostava de mim ou alguma coisa assim, de repente tem um ato assim que você fala, opa! Então eu sou muito, eu sou otimista demais, sabe? Há quem diga que eu sou até ingênua. Eu não acho que eu seja ingênua, não. Eu acho que talvez por eu lidar com essa coisa do nascimento, de ver neném, eu sempre falo, nunca um neném mordeu minha mão. Nunca. Nunca. Os nenéns, eles agarram o seu uhum, dedo, eles querem ficar ali, mas você vê uma coisa na vida quando nasce, eu acho que essa coisa da, eu não diria maldade, mas da maledicência vai vindo com o tempo. E tem muito a ver com a história das oportunidades, né? Que eu acho que é. E eu acho que é isso que aquele dia também eu senti muito ali, uma oportunidade. Né? Aquele dia que a gente. Aquele dia, eu me lembro que eu estava sentada no chão, não sei se você se lembra, eu sentei no chão ali, aquele monte de foi lá no gente. comitê, lá no Pacaembu, né? Exatamente, eu sentada no chão e aí você começou a falar, eu falei, meu Deus, aí a Elka, eu falei, meu Deus do céu, foi lá que eu me apaixonei pela Elka, né? Não sei se ela está aqui, aquela linda, maravilhosa, é uma filósofa, né? Ela é incrível. Ela é incrível, ela é incrível. Eu chamei ela também para me ajudar agora, né? Porque eu acho que as ideias dela
Voltou? Deu uma parada Voltou. aqui. Para mim também Então, deu, não sei de onde veio. é, e assim, olha aí a Mônica fofa chegando. Falando da sua mãe, Ah, olha, Mônica. nossa, e a gente falou agora até do comitê lá dela e tudo, hein? Acabamos de falar, essa querida da Mônica. É. Foi muito. Olha, gente, eu vou dizer, é uma experiência que eu falo para o único problema dessa história de entrar na política é que você acaba se apaixonando. E, Rogério, me fala uma coisa. Hoje em dia, como você vê com todo esse contexto aqui do Brasil, essa coisa da pandemia, como é que você vê a solução política para a gente conseguir fazer essas tão sonhadas conexões? Porque a gente está vivendo num mundo muito bipolar, né? Assim, é uma polarização de um lado para o outro, e eu às vezes sinto que é muito difícil trazer as pessoas para o meio termo, para o bom senso. Como é que você articula isso? Como é que você pensa? Você no diálogo? O que você pensa? Bom, é uma boa pergunta, porque está difícil, o ambiente está realmente tóxico, o que eram barreiras antes deixam de ser, o que eram limites antes deixam de ser. E isso está acontecendo em vários níveis, né, Roberta? Isso está acontecendo num diálogo em redes sociais e isso está acontecendo com algumas das nossas instituições. Então, é um momento muito delicado. A forma como eu enxergo isso, Roberta, eu tento identificar com quem que dá para conversar. E aí eu acabo não perdendo muito tempo e energia com quem não quer conversar. Então, assim, eu me abro muito para conversar com qualquer pessoa que queira conversar. E não importa se ela tem os mesmos pensamentos que eu. Porque eu acabo aprendendo muito mais com quem discorda de mim do que com quem concorda de mim. E a gente é levado a essa dinâmica, a dinâmica de grupos onde todo mundo concorda, porque quem discorda já saiu ou já foi expelido de um determinado lugar. E aí você vai criando esses guetos homogêneos demais, sem qualquer diversidade, onde cada um fica só reforçando as ideias dos outros. Eu tento fugir um pouco disso na medida do possível. Eu não vou. Eu estou em vários desses grupos homogêneos, porque acaba sendo a vida. Agora, eu vou atrás, às vezes, de pessoas que discordam de mim e falam assim, me conta por que você discorda. E aí tem aquele que vem ofendendo, gritando, berrando com violência, que eu não quero perder meu tempo com isso. Agora, aqueles que abrem o que pensam diferente de você, é muito rico, é o que eu mais aprendo, porque aí você começa a pensar de um jeito diferente, você percebe que talvez você também estivesse vendo de um jeito limitado. Às vezes você continua com a mesma ideia, mas sob uma outra perspectiva, porque ela precisa englobar aquela perspectiva super decente e plausível que foi apresentada por quem não concorda com você. Então, assim, eu valorizo demais discordância. E não é o que acontece hoje, né? E aí você, entre outras coisas, fora você criar um círculo vicioso de exponencializar a toxicidade, você deixa de aprender. E ao deixar de aprender, aí não move, aí o país não move mais. A gente já está atrasado com relação a outros países. Se a gente não aproveitar as divergências, as discordâncias, para começar a aprender, a adaptar aos outros, sugerir aos outros como eles também podem se adaptar, dialogar, a gente não vai sair do lugar. E a gente não está mais, infelizmente, no Brasil, numa situação de não sair do lugar, porque a gente já está empacado há muito tempo. A gente está com uma década perdida. Então, quando eu era adolescente, eu vivi uma década perdida lá na década de 80, e agora estou vivendo outra década perdida do ponto de vista de avanço do país como um todo, econômico. Agora, por outro lado, a gente está passando por um processo de desenvolvimento da democracia. Escândalos existem? Existem. Coisas erradas estão sendo feitas? Muito. Mais do que no ano passado e mais do que no ano anterior. Em certo sentido, por algumas instituições. Agora, isso está sendo mais reverberado pela sociedade? Está. Está sendo mais... Então, eu enxergo um pouco desse ambiente tóxico como uma consequência inevitável de um amadurecimento democrático, onde você tem mais gente fazendo política, discutindo política, brigando por política.
Eu prefiro esse ambiente onde as pessoas estão realmente engajadas nisso, mesmo que gere os atritos que estão gerando, do que a passividade que nós tínhamos há 5 e 10 anos atrás, onde, ao ficarmos passivos e, consequentemente, omissos, os políticos dançavam, pintavam e bordavam o quanto eles quisessem. Então, assim, tem dois lados esse negócio. Não dá para a gente criar novas formas de comunicação como redes sociais sem passar por um período de desajuste onde você tem essa pancadaria toda. Eu não acho que isso vai levar para sempre. Eu acho que a gente vai acabar desenvolvendo práticas, hábitos, etiquetas que dizem respeito a essa nova realidade. Mas enquanto as coisas estão em transição, a gente não consegue enxergar a próxima fase. A metáfora, tem algumas metáforas para isso, né? Mas uma delas é de quem navega com vela, e não é meu caso, eu não sei fazer nada disso, mas já tive em barco assim, que tem alguém navegando, então tá lá a vela de um lado, aí você vai dar o bordo, né? E aí a vela vem, quando ela fica no meio, ela fica solta, batendo desesperadamente. Então eu lembro muito das pessoas, cuidado, cuidado nessa hora, abaixa. Eu sou mais alto, tem que abaixar. E aí ela vai para o outro lado e ela fica estável do outro lado. Eu acho que a gente está num desses momentos de transição, onde a vela está no meio, ela está batendo, pega pessoas, machuca, ameaça, mata. Tem tragédias incríveis disso. Agora, a gente está passando por um ciclo de desenvolvimento. E não tem ciclo de evolução e desenvolvimento sem ter períodos de transição onde isso acontece, onde você não consegue enxergar ainda o outro lado. Eu enxergo um outro lado muito, muito promissor. Eu enxergo um outro lado onde a gente vai achar que só tinha esse novo jeito de agir. Eu enxergo um outro lado onde a gente olha para trás, para um ano como 2012, que não faz nenhuma década, a gente olha para trás e fala, como pode, naquele momento, o STF fazia alguma coisa e ninguém falava nada? Mas está falando o quê? O STF faz hoje também, mas já tem algum tipo de reação. Então eu olho para trás, assim, do mesmo jeito que hoje a gente anda de avião e fala, como pode, em algum momento, as pessoas fumarem no passado nesse avião e ninguém fala nada, e pessoas em volta de você fumando num ambiente absolutamente fechado. Como é que isso é possível? Como é que é possível a gente vir de uma situação onde a mulher não podia votar, onde a mulher não tinha direitos? Assim, como é que a gente aceitava isso naquela época? E eu acho que quando a gente olha para 2012, e eu estou pegando de propósito 2012 porque é pré-2013, que eu acho que é onde começou uma virada, que começou a integrar redes sociais com um ativismo diferente das pessoas. Mas em 2012, nada acontecia. E eu acho que a gente vai olhar para isso e falar assim, mas como éramos idiotas de não fazermos nada? E eu acho que do lado de lá dessa transição tem muita coisa boa. Você falou muitas coisas interessantes. Uma que eu acho que é sensacional, que é a humildade de ouvir o contraditório e dali tirar alguma coisa muito boa. Que eu chamo isso de humildade com conhecimento, né? Que é difícil, não é fácil. Não é fácil. Para pessoas assim, eu sou difícil de convencer, entendeu? Às vezes eu tô arraigada, mas aí tem uma hora que a pessoa fala uma coisa aqui, entra no seu ouvido e fala... Aí geralmente eu saio de fininho, vou para casa, penso e falo, olha, que dá para compor esse pensamento. Então, eu acho que a coisa da humildade do conhecimento. Outra coisa que você falou que eu acho muito... Esse exemplo da vela é maravilhoso, né? Porque a gente tem que sempre contextualizar os fatos. Então, o que eu estou vendo hoje aqui no Brasil é muito assim, uma coisa meio fora do contexto. Então, às vezes você vai pegar uma coisa que aconteceu em 2012... Você não pode, hoje, julgar da mesma forma que você fazia Verdade. em 2012. Então, tem aquela história de você ter carinho com o processo, né? E os processos hoje em dia, né, eles não são mais processos, porque antes a gente demorava, 50 anos, como você falou, né? A gente demorava 50 anos para uma coisa sair. Exato. Demorou... Para a gente conseguir, não, em medicina, para a gente conseguir... sobrepor alguns conceitos do Avicena, a gente demorou mais de um século, né? Hoje em dia, né, quando você vai ter uma aula de medicina baseada em evidências, o que a pessoa fala para você? Olha, daqui a 4, 5 meses, dá uma revisada no tema, porque já tem coisa nova que pode mudar, às vezes,
completamente, né? E eu acho que isso acontece em todos os setores, na política também, evidente, né? E essa coisa de a gente perder as oportunidades no Brasil. Assim, eu sou um pouco mais velha que você e, assim, eu nasci no país do futuro, eu Pois é. cantei para frente Brasil, para frente Brasil, para frente Brasil. Eu cheguei a viajar para fora do Brasil com a revista Veja embaixo do braço, São Paulo, tal, né? E eu vejo o Brasil como país perdendo várias oportunidades, mas o que mais me espanta no Brasil, é um espanto positivo, é que a gente acaba sempre... Assim, o Brasil ele tem um potencial tal que eu acho que nós, brasileiros, não temos tanta noção do que é esse país em termos de potencial. Uhum. Porque eu acho que a gente bateu muito na falta de oportunidade. Né? Então, essa É. burocracia pesada, essas leis absurdas. E aí, quando as pessoas, a minha irmã, a Renata, a Rogéria que estudou com você, né? Ó, o Rogério, Foi a Rogéria que estudou com a minha irmã. a sua irmã. É, o Rogério É, fez Porto Seguro, meu colégio é, querido. É. Eu tava falando com a Renata, por exemplo, ela perguntou para mim, Roberta, mas como que você... Por que você quer tanto entrar? Não precisa de um cargo político, você pode fazer uma ONG. Eu falei, não, porque alguém tem que mudar lá dentro para a gente é. poder simplificar esse sistema, né? Então, mas para entrar, a gente precisa de toda essa humildade de olhar, porque às vezes parece que é muito fácil mudar, né, Rogério? Mas tem coisas que são Não, complicadas e tem um propósito, é. né? Eu concordo. E tem uma falácia, a falácia de que se a pessoa está entrando na política é para alguma intenção ruim, né? E hoje eu entendo pessoas como você, que o que te motiva a enfrentar essas coisas é quando você percebe o quanto você pode fazer lá dentro da política. Quando você Exatamente. começa a perceber o impacto que você pode causar lá, principalmente num lugar de mato tão alto como a gente ainda tem, com tanta coisa errada, com tanta coisa desalinhada, aí você começa a se animar. E quando você vê a perspectiva de poder trazer impacto positivo para uma sociedade, o que pode ser maior do que isso? Agora, isso precisa passar pelo acreditar, né, Roberta? Uma das coisas que me preocupa muito, me desanima muito, é que essa insistência do establishment quase que trazer de volta uma parte da impunidade, que é muito do que está acontecendo hoje, o maior efeito disso não são os milhões desviados, o maior efeito disso não são as pessoas que não são presas, o maior efeito disso é a fé que isso tira das pessoas de que as coisas podem mudar e de que cada um pode ser protagonista nessa mudança. Porque, voltando ao teu ponto, você pega esse povo brasileiro, batido, sofrido no geral, na média sofrido, que cada dia tem que matar 3 ou 4 leões. Já pensou esse povo acreditando que consegue mudar, que tem que empreender, que consegue se juntar, que consegue montar massas, que consegue dar um basta para as outras coisas? Já pensou esse povo unido e acreditando nisso? É uma coisa gigantesca. E é por isso que uma parte dos políticos, os da velha política, ainda temem isso e ainda apostam em segurar essas massas através das coisas mais inescrupulosas, que não vale a pena a gente falar aqui. Mas é um povo que, a partir do momento que começa a acreditar que pode, ninguém segura. E pode, né, Rogério, assim, a impressão... Isso é uma coisa que me incomoda demais, essa coisa do reacionário. Porque, assim, eu gosto muito de gente conservadora, né? E, assim, eu vou fazer um parênteses aqui, né? Só para quem está ouvindo. O que é ser conservador? Gente, ser conservador é simplesmente você ter um respeito, tá? Com as ideias, com as coisas como elas são formadas. Então, você é uma pessoa que, óbvio que muda. Só que você analisa a mudança, você vai sempre voltar na tradição. Aí você fala, poxa, tá dando tão certo assim, será que nós vamos mexer? Este é o conservador raiz. O conservador raiz, ele não quer voltar para a ditadura, ele não quer voltar na política, ele não quer voltar na impunidade, não tem nada a ver, né? Tem as pessoas, como eu brinco, mais porra louca que nem eu, que eu sou do tipo assim, chegou uma mudança, eu já vou lá e falo, putz, eu já vejo lá na frente, que legal, vamos nessa, né?
Mas é muito importante a gente ter pessoas conservadoras na política, porque elas vão dar sempre... Sabe essa coisa que o Rogério falou? De você ir para frente, analisar se aquilo deu certo. Se você vai muito para frente, você pula pedaço, aquilo, a chance de dar errado é muito grande. Então, assim, eu acho que a gente precisa diferenciar muito hoje, Rogério, você tocou num ponto que eu acho sensacional. Muito. Ser reacionário de ser conservador. Né? Que você pode ser um conservador que quer ir para o futuro, que vê o Brasil como a gente vê, esse Brasil poderoso, esse pessoal acreditando, e tem o que eu acho que, inclusive, é uma grande, infelizmente, ainda uma maioria dos políticos, tanto outro tema, eu odeio direita e esquerda, tá, Rogério? Eu não gosto de falar. Eu estava pensando exatamente nisso enquanto você estava falando mas dos termos. Mas tanto de direita como de esquerda, gente, não existe de direita e de esquerda, tá? É o conceito relacionar, veio lá da... É tão velho isso, que vem lá da Revolução Francesa, mas vamos lá. Tudo bem, voltando, Roberta. Que assim... Tanto de direita como de esquerda, o que eu vejo é reacionarismo. Então, por exemplo, não é porque a gente fez... Vamos lá, vamos dar nome aos bois. A gente fez a Lava Jato, eu acho que houve excessos, mas a gente pode corrigir os excessos da Lava Jato sem pensar em voltar para o Lula livre. Né? Da mesma forma que a gente tem que olhar o que está acontecendo agora, a gente não pode mexer numa regra porque o filho de um político ou de um presidente fez algo que deve ser investigado. Né? E assim, se a gente, o que o Rogério fala é perfeito, porque se a gente não fizer os mecanismos das instituições funcionarem de uma maneira que o povo mais comum, que o cidadão se sinta respeitado, ou seja, se eu sou médica tal, se eu roubar alguma coisa, tá? Eu vou ser presa, né? Então, por que se uma outra pessoa rouba, ela tem, por exemplo, essa moça aí, essa candidata, essa moça aí que matou o marido, né? Ela mandou matar. Mandou matar o marido, né? Ela tem o foro privilegiado, por quê? Né? Será que para o crime de homicídio a gente tem que ter foro privilegiado? Sabe? Então, assim, é complicado. Eu acho que é isso que o cidadão comum, ele vê e fica muito chateado. Né? E isso é ser reacionário. A hora que você mexe numa lei para que ela volte para te favorecer, isso é muito antigo. Isso não é democrático, isso é muito antigo. Né, Rogério? Você sente isso também? Essa coisa total. Tanto faz direita ou esquerda? Sim, e a gente está vivendo muito disso hoje, agosto de 2020. Eu acabei de postar no Twitter uma comparação entre o número de denúncias e condenações que começaram com a Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, comparando que são, vou dar uma aproximada aqui, 169 pessoas denunciadas com 110 prisões, etc., comparando com 4 da Procuradoria-Geral da República. Então, claramente, a gente está vindo de um período, muito claro o que está acontecendo, a gente está vindo de um período onde a justiça começou a funcionar de outro jeito, começou a punir os grandes malfeitores do país, só que tem um detalhe, esses malfeitores ainda detêm a maioria do poder, não é o poder inteiro. A gente começou uma renovação, ela aumentou em 2018, se Deus quiser, com certeza vai aumentar em 2020, mais ainda em 2022, mas eles ainda são maioria. E aí eles estão revertendo esse negócio inteiro para defesa própria. E, de novo, né, Roberta, esses exemplos que acabam sendo criados são o maior dano. Eu me interesso muito pelo assunto cultura, desde a cultura corporativa até a cultura de grupos. Também. A cultura geralmente, ela é formada por alguns fatores, e entre eles existe o comportamento dos líderes. O comportamento do líder, ele é o comportamento mais importante daquele grupo inteiro. Por quê?
Porque todo mundo que está querendo subir a posição de líder vai olhar para o líder para saber o que ele está fazendo, porque provavelmente do jeito que ele está fazendo é o jeito que dá certo, porque ele chegou lá. Isso. E aquilo passa a ser não só o comportamento do líder, mas como ele passa a ser exemplo. Então, comportamento de lideranças é o que mais cascateia para o resto de um grupo, e isso acontece também na nossa sociedade. Enquanto a gente não enxergar líderes melhores, líderes com as causas certas, líderes com as intenções certas e que se mantenham, porque muita gente acaba saindo do caminho ao longo do tempo, enquanto a gente não tiver isso, a gente não vai estar criando uma cultura mais virtuosa, né? A gente não vai, isso não contamina a população inteira, mas acaba segurando. Por isso que a gente precisa renovar muito rápido, a gente precisa renovar essa política velha muito rápido. E é legal, porque a gente está há, quanto? 3 meses? Você deve saber o número de dias de cabeça, na época eu também sabia. Mas a gente está há 3 meses, menos de 3 meses... Menos de 3 meses. Menos de 3 meses de ter a chance de, mais uma vez, botar para fora essa política velha, esses caras sujos, essas pessoas que não estão pensando em povo, só estão pensando no próprio umbigo, que estão fazendo a mesma coisa há anos e há vários mandatos. Temos, de novo, uma chance. Se a gente não aproveitar, depois não pode reclamar, né? Eu acho que tem isso e assim... É aquilo que tudo conectado. Olha como tudo é conectado, né, Rogério? Assim, o descrédito às vezes leva a pessoa a simplesmente abrir mão. Então, assim, eu falo, acredita mais um pouco, porque eu trabalhei 1 ano lá com a Adriana, eu fui bastante para Brasília e eu digo, dá para mudar. Tem uma pessoa sozinha, só ver o que a nossa Janaína fez aqui, dá para mudar. Imagina se a gente colocar mais gente. E eu acho que essa coisa que você falou de entrar lá, eu me lembro que aqueles corredores de Brasília são muito loucos, né, Rogério? Que você sai, você vai entrando naqueles túneis. Eu falava, gente, eu estou entrando na máquina do tempo, né? E aí eu falava, é a máquina do tempo e a sua memória ela vai indo para um lugar que é muito esquisito. As roupas das pessoas, a postura, aqueles caras passando com aqueles ternos esquisitíssimos, de repente vem um índio, né? Aí, de repente, vem um cara de cangaceiro. E aí, aquela balbúrdia ali. Aí você vai ficando meio tonto. E eu acho que, para isso, o mais importante é você criar o mecanismo antes de entrar de controle, né? Qual que é o mecanismo? É você fazer os tratos, inclusive com quem vai ficar com você, antes de você entrar. É verdade. Somos seres humanos. Um dos filmes que eu mais gosto é o Advogado do Diabo. Aquele final do Advogado do Diabo, gente, quem não viu, veja. Mas aquele final, quando ele fala da vaidade, aquilo é maravilhoso, né? Porque é onde pega, né? Se ele não te pegou de um lado, ele vai começar a história toda de novo para te pegar pelo outro. E eu acho que aí você tem que fazer realmente... E isso eu gosto muito, que é outra coisa que se perdeu, que é a ideia do partido enquanto tal. Porque o partido faria esta figura de manter as pessoas coesas e unidas dentro de uma estrutura onde um seguraria o outro, né? Isso, inclusive, né? Checks and balances, tal, que eu adoro. Né? E eu vejo que isso é muito possível. Você acha que eu estou meio viajando ou você sente que isso é possível, Rogério? Não, eu acredito que é possível, mas só que para ser realmente possível e andar mais rápido, a gente precisa formar a maioria lá. É simples assim. E quem é a gente? São pessoas que estão com essa intenção, não precisam ser pessoas que pensam exatamente como eu, que tenham as mesmas inclinações políticas, de regime, de escalas entre liberalismo, progressismo, esquerda. Ele não precisa ser igualzinho, mas juntar um grupo de pessoas que estejam, pelo menos, interessadas em trabalhar para o bem comum e não para a próxima eleição, é o mais importante. E é difícil para essas pessoas. São essas as coisas que eu mencionei no começo da live, que eu não tinha noção real de quais eram os mecanismos de incentivo. E isso está muito claro para mim hoje.
A maior parte dos políticos com mandato público, quando chegam lá, em vez do objetivo ser fazer coisas boas para a sociedade, no curto, médio e longo prazo, o objetivo muda completamente e o objetivo passa a ser me reeleger, manter o poder. Agora que eu estou sentindo, porque a gente falou, quem entra lá tem muito poder, tem poder de impacto. E não é todo mundo que sabe lidar com esse poder. E muita gente, ao ter esse poder, fala, meu Deus, eu não sei mais viver sem esse poder. Eu não consigo voltar a ser uma pessoa comum sem esse poder. Depois de ter, não consigo mais perder. E aí, o interesse passa a ser totalmente em torno de reeleição. E aí acabou. Pode ser uma pessoa originalmente honesta, mas ela vai estar trabalhando desonestamente no mandato que ela está, né? Então, essa dinâmica a gente precisa mudar de algum jeito. Para mim, Roberta, a reforma mais importante é a reforma política. Disparado. Ela é a mãe de todas as reformas. A gente precisa mudar a forma como as pessoas são eleitas, a gente precisa mudar os mandatos, a gente precisa criar a possibilidade de tirarmos pessoas dos seus mandatos, porque hoje eles chegam lá e têm um cheque em branco para fazer qualquer coisa. Então, assim, estão até escrevendo aqui, não permitir reeleição, ter uma representatividade distrital, não ter o voto obrigatório, porque o voto obrigatório faz com que pessoas que não estejam interessadas e informadas vão votar no primeiro nome que eles veem no muro. Então tem uma série de coisas que precisam ser feitas para a gente voltar a ter representatividade. A gente nunca vai ter um congresso 100% de pessoas com a intenção que nós queremos, mas a gente precisa atingir maioria. Eu enxergo 2020 como um degrau para isso, e eu tenho uma mega esperança de que 2022 traga mais uma surpresa. Eu era um daqueles que acreditava que a renovação de 2018 ia ser grande. Muita gente falava, não perca as esperanças, não tem esperanças, nem aquilo. E é lógico que eu tinha um viés, é lógico que eu podia estar muito errado, porque eu estava trabalhando naquilo. Quando você trabalha, você se envolve emocionalmente e você passa a ter um viés de confirmação em algumas coisas e acaba indo para determinados lados enviesados, até na esperança. Então, mas assim, eu tinha um pouco mais do que esperança. Eu tinha eu tinha uma intuição, uma convicção de que a gente ia ter uma renovação grande. E teve. Ela não é suficiente ainda. Eu acho que em 2020 a gente já vai ver isso de novo nas eleições municipais. E eu acredito que daqui até 2022 tem muita coisa para acontecer. Tem mais informações para vir à tona. Tem mais informação do povo como um todo. Antes a gente conseguia ocultar as coisas por mais tempo. Está cada vez mais difícil isso acontecer. Então, o que eu sugiro aqui a todo mundo que está nos assistindo é de mirar. A gente tem 3 tipos de ativismo eficiente quando você pensa em política. Um é aquele constante, alguém que entra num movimento hoje e vai estar nesse movimento em março do ano que vem, porque está indo atrás de uma causa. É aquilo que a gente falou lá no começo, está lotado de movimentos maravilhosos para você escolher aí o que se pareça mais contigo. O segundo é você trabalhar na próxima eleição. Qual é a próxima eleição? O que eu posso fazer para influenciar? Pô, vocês estão falando que a gente precisa renovar, precisamos mesmo. O que eu faço? Escolhe alguém para apoiar. Escolhe alguém. Escolhe alguém. Vocês estão com uma mulher maravilhosa aqui e que está montando um time absolutamente incrível. O time que a Roberta está montando, ela não vai entregar como uma vereadora, ela vai entregar como 3 ou 4 vereadoras, porque com um time muito mais produtivo, muito mais engajado, muito mais voltado à causa correta, a produtividade é muito maior. Então, apoie, escolha alguém para apoiar, trabalhe por essa pessoa, divulgue, tente buscar doação para a pessoa poder usar. Você precisa achar alguém que você confia. Agora, temos aqui já alguém que já está com todo esse caminho já andado. Mas, assim, sem querer parecer fazendo propaganda só aqui, a mensagem principal é engaje-se nessa eleição de 2020. E a terceira coisa é a seguinte, o que nós podemos fazer hoje? O que nós podemos fazer até o final do ano
para as eleições de 2022, porque é lá que a gente renova Congresso Nacional. Então, assim, qual é teu plano? Teu plano é sentar e relaxar ou teu plano é se engajar com alguma coisa ou com alguém que possa fazer diferença? O que eu posso garantir é que quando você começa a fazer isso, você começa a ter uma gratificação gigantesca por estar, no mínimo, tentando. E eu acho que esse é o próximo passo, Roberta. O primeiro passo foi as pessoas começarem a discussão política. A minha próxima convicção é que as pessoas vão entrar no envolvimento político. Ou vai se candidatar, ou vai ajudar alguém, ou vai apoiar alguém, vai começar a trabalhar, trabalha numa primeira eleição, descobre como funciona, melhora, trabalha melhor na próxima. Você está cercada agora de várias pessoas que eu conheço que pegaram experiência nas últimas eleições e vão ajudar nisso. Isso é importante só para eleger? Não, isso não é importante para eleger. É importante para entender melhor como funcionam os mandatos. Vocês já ajudaram, Janaína, Adriana, e eu conheço especificamente, vocês trabalharam junto com essas pessoas e já conhecem melhor como é o mandato. Então, os compromissos de campanha já têm outro peso, né? Porque já tem o conhecimento. Então, agora é torcer para as pessoas realmente perceberem isso e disseminarem. Então, assim, sei lá, você está escutando isso, faz sentido? Não fica quieto. Conversa com alguém hoje, amanhã e fala, escuta, estou pensando em fazer isso, quer fazer... manja o negócio de ter um treinador ou um parceiro de ginástica, porque fica mais fácil ir. Traz alguém, porque em dois fica mais agradável e a gente acaba cumprindo melhor os nossos compromissos, né? Espalhe nos seus grupos o ativismo político consistente. Só as pessoas que fizerem isso depois é que tem o direito de reclamar, que quem não faz não vai poder reclamar depois, assim, né? Nem reclamar, participar, né, Rogério? Eu acho muito legal, assim, essa coisa do envolvimento, porque eu me orgulho de lembrar todo mundo que eu votei a minha vida inteira. Eu sempre gostei de política, eu votava tal. Votei em umas pessoas que eu nem acredito, né? Votei no Collor. Acontece, processo de aprendizagem. Acontece. Só que eu lembro de quem eu votei. E hoje em dia o que eu noto é assim, eu quero que as pessoas não só votem, elas têm que votar e têm que participar. Porque, gente, legislar, então é aquilo que você falou, né? Quem está no centro é a sociedade. Quando a gente compara com uma empresa, o que é diferente? A diferença é que a empresa ela vai ter lucro para a empresa. No governo, o lucro vai ficar para a sociedade. Né? Isso é uma coisa muito interessante quando a gente compara, né? Por que é um pouquinho diferente a administração? Eu acho que a eficiência da administração pública tem que ser maior do que na sua empresa, tá? Mas a parte de distribuição de lucros e tudo mais é muito diferente. Porque você vai trabalhar e o seu lucro é o bem-estar social. Então, às vezes, nem sempre o lucro vai ser um lucro monetário, né? Nem tudo que a gente considera, às vezes numa empresa particular, você pode considerar aquilo um custo. Às vezes no governo é o investimento, porque o retorno, às vezes, vai vir anos depois, né? Saneamento básico. Né? Outro dia eu estava falando, acho que foi com você hoje, eu estava falando essa coisa de saneamento básico, e eu falei, custo. De repente eu falei, não é custo não, é investimento. Né? Eu acho que isso que você falou faz todo sentido. Nossa, perfeito. Bom, saneamento é investimento em saúde, né? Direto, comprovado, cientificamente, totalmente evidenciado. 1 para 4. Né? Então... uma unidade de dinheiros, né? Pode ser R$1, $1. Você vai ter 4 unidades dessa mesma moeda em economia de saúde. Na verdade, eu gosto muito de falar, eu falo muito pouco em custo de saúde ou diminuição de custo em saúde, né? Porque é a minha área. Porque eu acho realmente que o investimento é mais importante, o retorno, por exemplo, a prevenção em saúde, ela não é custosa, enquanto a doença é muito custosa. Então, quando a gente não tiver enquanto a gente não tiver esse raciocínio, sabe? Muito claro de que o privado é óbvio que vai te dar muita ferramenta. Por exemplo, assim, o Rogério ensina uma porção de coisas que ele ensina lá para a pessoa que está fazendo IPO, essas coisas todas, que ele é craque, né, de discurso. E ele também vai ensinar muita coisa, por exemplo, para mim. Até a Andréa Menezes chama ele de chefe, gente. Andréa Menezes, chamar ele de chefe. Né? Essa mulherada que eu estou trabalhando.
O Rogério sabe, o Rogério ri, tá vendo? Então, mas o final, a intenção é diferente, porque assim, não acaba na eleição. Por incrível que pareça, é óbvio que ele se eleger é muito importante, que é a única maneira da gente entrar, né? Mas o depois é mais complicado. Eu acho que as pessoas tinham que começar a perguntar o que esse cara quer fazer depois. Exatamente. Onde que eu posso perguntar? E o como. Eu adiciono aqui Como? um como, porque assim, que é muito o que você está fazendo. Como que você vai conseguir produzir lá dentro? Você está montando um time que eu nunca vi alguém montar pré-campanha. Nunca vi. É um time que já está desenhado de pessoas absolutamente incríveis que largaram as outras coisas que fazem na vida para trabalhar, não na campanha, para trabalhar no mandato. A produção vai vir no mandato, né? Então é incrível, é demais o que você está fazendo, muito bacana. Não, é verdade, assim, eu estou muito animada, né? Eu morro de saudade da campanha, Rogério. Eu amei aquilo. Eu me lembro que eu ficava cansada, exausta e adorava. Quando acabou, eu falei, nossa, acabou, que triste. Assim, acho que eu fiquei mais triste de acabar a campanha do que não ter entrado. É muito louco isso, né? Assim, Rogério, eles fizeram uma pergunta aqui no começo, e quando que você volta para esse... Em 2022 a gente pode contar com você? Como é que tá essa história? Muito sinceramente, isso não está no meu radar agora. Não? Não está no meu radar agora. Eu estou com desafios profissionais gigantescos. Eu passei quase 5 anos no ativismo político, me afastei um pouco da minha empresa, do meu sócio, Eduardo, maravilhoso, que ficou segurando o negócio enquanto isso. Eu não estou aposentado, eu preciso ainda trabalhar e para seguir uma vida pública decente, você precisa estar de algum jeito equacionado financeiramente, senão quando você chegar lá, você vai se motivar para ser remunerado financeiramente e não dar esse lucro para a sociedade, e aí com conflito de interesses nada funciona. Então, essas são coisas que eu vou pensar só lá na frente e por enquanto eu não estou investindo tempo nisso. Bonitinho. Sim, senhor, muito obrigado. Rogério, a gente tem 2 minutos, então eu vou pedir para Tá você acabando. considerações. Está acabando. É muito rápido, gente. Passa rápido, Essas né? lives são maravilhosas. Peço desculpa para você por ter feito a live aqui do hospital, mas era o único Não, jeito. imagina. Eu não ia mudar essa data de jeito nenhum. A cirurgia foi ótima. Boa noite, obrigada. O moço veio fazer a minha caminha aqui no hospital. Então, muito obrigada. Gente, quem me assistiu também, muito obrigada, de coração. Essa live vai ficar disponível depois lá no IGTV. E, gente, é isso aí. Compartilhem, façam. Rogério, as suas considerações finais. Muito obrigada. Só desejar muito boa sorte. Você conta com o meu apoio. Parabéns por esse time incrível de Andrés, Cida, todo mundo que está trabalhando com você. Vai ser uma tendência isso. Vocês estão montando tendência. Todo mundo vai ter que montar times e anunciar esses times antes de aparecer, antes de acontecer as eleições, para trazer mais confiança ainda de que vocês vão conseguir entregar tudo o que vocês falam. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Contem comigo. Obrigada, Rogério. Gente, tchau para vocês. Muito obrigada e até a próxima. O Rogério já está convidado para uma próxima. Obrigado pelo convite. Boa noite.